Glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao verso de número 34. 1 Coríntios, capítulo 15. Quem encontrou diz amém? Vamos ler. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias do que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. Quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que batizam eles, então, pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus, digo, para vergonha vossa. Meus irmãos, eu tenho falado aqui há 15 dias a respeito disso, a respeito da morte e ressurreição. A morte é um assunto que nem todos nós queremos conversar. A gente costuma dizer, eu e a minha esposa, quando nós estamos meio para baixo, vamos conversar com quem tem conversa animada, quem vai botar a gente para frente. Conversa ruim, notícia de morte, eu não quero mais ouvir não. A gente costuma dizer isso, porque não é um assunto agradável. Mas Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, irmãos, não sejais ignorantes quanto aos que dormem. E falar em morte, irmãos, se faz necessário e oportuno, porque se eu não falar, quando você abrir seu celular, você vai ver que tantas pessoas morreram. Se eu não falar sobre morte, você vai ligar a televisão ou ouvir um rádio e você vai ouvir que morreram tantas pessoas. E aí, de se falar em tanta morte, veio ao meu coração ministrar sobre isso, porque as pessoas, e diga-se de passagem, muitos até cristãos, estão meio que desesperadas, estão agoniadas, estão sem paz, sem sossego, o oposto do que foi cantado aqui, ao qual a palavra de Deus diz que nós devemos sossegar e guardar e confiarmos nele. Mas as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com medo. Porque, irmãos, diga-se de passagem, aquele que aceitou a Jesus, aquele que tem a promessa da ressurreição na vinda do Senhor, não é para temer a morte. Eu não quero dizer com isso que você não obedeça às leis. Eu não quero dizer com isso que você não tome os seus cuidados. Eu não quero dizer com isso que você tente a Deus desafiando a morte. Não é nada disso. Mas para o cristão a morte ela não deve ser temida. Para o cristão a morte ela não pode ser desesperadora. Por quê, irmãos? Porque Paulo vai nos dizer que estar com Cristo é infinitamente melhor. Isso não quer dizer também que nós queremos morrer. Quem aqui quer morrer? Ninguém, eu não quero, você também não quer. Mas por nós estarmos nesse corpo perecível e corruptível, e sujeito à morte, quando ela vier, e se ela vier, porque nós cremos também que podemos ser arrebatados,
Amém? Nós cremos assim, mas quando acontecer e estivermos diante da morte, não é para temermos. Não é para a gente ficar apavorados. Porque quem fica apavorado e quem deve temer a morte é quem não sabe o que acontecerá depois. Se você perguntar a um ateu, o que você imagina ou pensa depois da morte? Ele vai dizer, a vida é aqui e agora. Depois acabou-se tudo e nada. Se você perguntar para algum de outra religião, ele vai dizer, olha, quando eu morrer eu posso encarnar em outra pessoa, ou eu posso encarnar num pássaro, num macaco, numa vaca. Outros vão dizer, não, quando eu morrer, como eu não fui muito bonzinho, eu vou para um lugar, ficar purgando ali os meus pecados, até ser purificado e entrar no céu. Ou então, até em algumas denominações cristãs, eles vão dizer que se morrer, ele vai dizer que está dormindo, a sua alma ali, o seu corpo, ele vai dormir e só vai ressuscitar na volta de Jesus. Alguns vão dizer isso, mas não é assim. Nós, como igreja de Cristo e que procuramos entender, interpretar a Bíblia de forma correta, como ela deve ser interpretada, nós entendemos que quando a gente morre, nós possuímos uma alma, essa alma ela é imortal. Os gregos, eles também criam assim. Eles criam que o corpo, ele tinha alma, porém não ressuscitava. Mas nós entendemos pela palavra, à luz dos evangelhos, das cartas paulinas, que quando nós morremos, a nossa alma, ela vai para o céu, ela já está com o Senhor, ela já goza das primícias daqueles que aceitam Jesus. Do contrário, aqueles que não aceitam Jesus, quando ele morre, ele sucumbe ao tormento. O que nós entendemos, irmãos, através da palavra de Deus, é que quando um cristão morre, ele vai para o céu, ao contrário de outras religiões que eu acabei de citar aqui. Então, por isso, irmãos, que eu e você, nós temos essa promessa maravilhosa, e nós não devemos temer a morte. É uma promessa, irmão. O evangelho de Jesus é um evangelho de vida, de ressurreição, de que quando nós partimos daqui, nós vamos gozar com Cristo já as benécias da eternidade, aquilo que Ele nos prometeu, o qual também está escrito na sua palavra. Sabe, irmãos, aproveitando sobre isso, falando sobre isso, já nesse tema, né, lembrando alguns irmãos que não estavam e revisando aqui o que a gente falou há 15 dias atrás, que quando Paulo vai escrever essas cartas, irmãos, aos Coríntios, já havia alguns irmãos ali que não criam na ressurreição, que morreu, acabou-se. E Paulo, ele vai apresentar no capítulo 15 de 1 Coríntios, nos versículos que nós lemos já, ele vai dizer, não, a ressurreição ela existe para os mortos, porque está escrito no Antigo Testamento. Há testemunhas que viram Jesus Cristo ressuscitado, inclusive eu e mais em torno de 500 pessoas, e Paulo também vai usar de um raciocínio lógico, aqueles irmãos dos versículos 12 ao versículo 19, que nós já lemos. Mas a partir de agora, Paulo ele vai esclarecer algumas coisas também, porque, irmãos, em nenhum outro lugar da Bíblia, você vai encontrar tanta exposição e tantos detalhes a respeito da ressurreição dos mortos. Em nenhum outro lugar, e por isso essa sequência dessa palavra, desse estudo, para que em nome de Jesus, meus irmãos, a minha oração é que nós sabemos um beabá da ressurreição, através desse capítulo 15, ao qual Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, deixou para nós, para que nós não estejamos às cegas, porque, irmãos, se tem uma certeza, se tem uma coisa boa, irmãos, que de crer em Jesus, de crer na promessa da ressurreição, meus irmãos, é saber que nós temos um tempo aqui, mas que nós temos um céu de glória preparado para nós. É saber, irmãos, de ser cristãos aqui, é que apesar dessa pandemia, apesar dessas circunstâncias, mas nós temos certeza da vitória garantida por Jesus. Sabe, irmão, confessar a fé em Jesus, confessar a fé em Cristo, é ter essa certeza, irmãos, que em meio à tormenta nós podemos sossegar. Sabe, irmão, é ter essa certeza, essa convicção da vitória garantida por Jesus Cristo ali na cruz, que foi morto, mas que ressuscitou. Sabe, meus irmãos, é isso que eu quero, em nome de Jesus, deixar você
não ignorante, que você não seja ignorante a respeito dessa ressurreição, porque, como eu já falei, se faz oportuno a gente entender e saber disso. E Paulo vai dizer aqui, irmãos, nesses versículos, ao qual nós vamos meditar neles hoje aqui, Paulo vai trazer algo interessante e que nós precisamos saber, irmãos. Primeiro ponto que nós precisamos saber é que a morte e a vida, eles estão representadas. Do verso 20 ao verso 23, vai dizer o seguinte: mas agora Cristo ressuscitou, que foi o primeiro. Veja que Cristo, ele foi o primeiro que ressuscitou já com o corpo ressurreto. Versículo 21 vai dizer que por a morte de um homem veio, mas também pela ressurreição de um veio também, por Jesus. E o verso 22 vai dizer por quem veio, quem representa a morte. Versículo 22, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em quem? Em quem, igreja? Veja, que em Adão, quando Adão peca, irmãos, todos nós pecaremos e morremos. Mas em Cristo veio também a ressurreição. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que isso quer dizer? Olha, como, acho que eu não sei se você já ouviu, mas pai, por que eu tenho que pagar pela besteira que Adão fez? Você já pensou assim? Eu já pensei, né? O pastor Eliseu, ele diz algo bem interessante, que é conhecido aqui da igreja. Ele diz que quando chegar lá no céu, quando chegar lá, que a gente estiver todos lá, ele vai correr e vai se abraçar com Jesus e vai dizer: ô Jesus, obrigado pelo Senhor, pelo teu sacrifício. Mas depois que deixar Jesus, vai pegar assim na beca de Adão: mas rapaz, eu passei cada coisa por causa de você. Sabe, irmão, mas Jesus, é verdade que por Adão entrou o pecado, mas por Cristo, louvado seja o nosso Senhor, veio também a ressurreição. Louvado seja Deus, irmãos. O que é que a gente entende, irmãos? Não importa se era Adão ali. Se fosse eu e você, nós teríamos feito a mesma coisa. Não é porque foi Adão que fez, é porque em Adão estava ali a representação humana, que errou, que caiu. Mas em Cristo Jesus, aquele que não pecou, que passou, que viveu o que eu e você passamos aqui nessa vida, mas não pecou, mas garantiu a ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É porque, irmãos, na ressurreição, Cristo nos garantiu, quando Ele ressuscitou ali, quando Ele saiu do sepulcro, Ele garantiu também, Ele selou a minha e a sua ressurreição. Ela está garantida através de Jesus. Se Adão entrou em pecado, por Adão entrou em pecado, em Cristo veio a solução do meu e do seu problema. A morte não vai mais nos pegar. Quando eu falo a morte, não a morte física que terrena, mas a morte espiritual, porque ela foi garantida, selada por Jesus. Em Cristo, irmãos, nós temos essa certeza da ressurreição. Então não tem para que o cristão estar apavorado, desesperado quando enfrentar a morte, quando estiver diante da morte. Não tem para quê, não tem necessidade, não é condizente com a nossa fé. Sabe, irmãos, um cristão, aquele que tem essa certeza do que Jesus fez por nós, ele vai chegar diante da morte, vai chorar, vai sentir dor, mas ele vai ter paz no seu coração. Ele vai fazer como o apóstolo Paulo diz: eu tenho certeza de que a coroa da justiça já me está guardada. Oh, glória a Deus! Então percebe, irmãos, que não é condizente temer a morte, não é condizente ficar apavorado com a morte. Eu não estou agorando não, viu? Eu estou falando isso aqui, não é nenhum agouro não, irmão, mas é a realidade, é a palavra de Deus que nos garante através de Jesus. E Paulo vai dizer isso a esses irmãos: olha, por Adão entrou um pecado, mas por Cristo que ressuscitou, nós também ressuscitaremos. É promessa de Jesus. Ele vai dizer ainda, também, a segunda coisa que nós devemos saber e entender da ressurreição, é que todas as coisas estão debaixo aos pés de Jesus e com um tempo pré-estabelecido por Deus. Nós vamos ver do versículo 25, do versículo 24 ao versículo 28, diz: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo império, toda potestade, toda força. O que Paulo está dizendo aqui
é porque ainda há um poder, ainda há uma potestade do mal que ainda está operando, a força do pecado ainda está operando. Porque convém, versículo 25, porque convém que o reino, até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés, ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas o sujeitou debaixo dos seus pés, inclusive a morte. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que isto se acentua aquele que sujeitou todas as coisas, ou seja, Deus deu essa autoridade a Jesus. E quando todas essas coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que nós, veja o propósito, para que nós sejamos tudo e em todos, Deus seja tudo em todos, ou seja, nós seremos semelhantes a Cristo e vamos ter essa semelhança de Cristo e seremos todos em Deus como um só, tendo esses atributos de Deus da eternidade, gozando da eternidade de Deus. O que Paulo está dizendo aqui, esses irmãos, meus irmãos, é o seguinte, é porque havia também uma ansiedade para saber de quando seria isso, porque diante da perseguição que eles viviam, diante da situação que eles viviam, eles estavam ansiosos. Mas quando se acontecerá isso? Quando virão essas coisas? Eles também estavam preocupados, porque eles já queriam que Jesus voltasse logo. Por quê? Porque ele não queria passar pela morte. Quem de nós aqui não queríamos ser arrebatados sem passar pela morte? Eu creio que todos aqui. Era esse mesmo sentimento que aqueles irmãos de Coríntios estavam. Eles não queriam passar pela morte. Bem bestinha eles, né? Ele não queria passar pela morte, como nós também não somos bestinhas, nós também não queremos passar pela morte, se Deus assim nos concedesse esse privilégio. Mas é porque, irmãos, é que há um propósito de Deus e um tempo para as coisas. E um desses tempos aqui, irmãos, e um desses propósitos que Deus diz, que o apóstolo Paulo escreve aqui, desses irmãos, até que todas as coisas estejam sujeitas, estejam debaixo dos pés da autoridade de Jesus. Sabe, meus irmãos, há ainda propósitos de Deus a serem cumpridos ainda. E o mais importante, irmãos, eu glorifico a Deus, é porque há ainda vidas que vão se juntar a nós. Sabe, meus irmãos, eu quero dizer com isso, que há pessoas a qual você está orando, que Deus está concedendo a oportunidade. Há pessoas que você tem clamado, que você tem chorado, que você tem colocado os seus joelhos no chão e que Deus está dando esse tempo para o propósito de Deus se cumprir. Há pessoas ainda, irmãos, que vai chegar aqui chorando aos pés do Senhor e você vai dizer, aquela semente, presbítero Agenildo, que eu plantei, olha aqui, nós estamos colhendo para a glória de Deus Pai. É isso, irmãos, são esses propósitos de Deus que vai se cumprir, que precisa ser cumprido. Dentre tantas outras as coisas, como o anticristo, apostasias e tantas outras coisas referentes à escatologia, tudo ainda precisa ser cumprido, para que todas as coisas, e aí, meu irmão, seremos todos um só, em Deus, semelhantes a Jesus. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa essa promessa de Jesus. Mas o terceiro ponto que nós precisamos entender a respeito da ressurreição, é que aceitar o Evangelho e não crer na ressurreição seria a maior tolice. Verso 30 e o verso 32, depois eu vou explicar o versículo 29. Versículo 30, é porque nós também toda hora estamos em perigo. Eu protesto que cada dia morro gloriando em vós, irmãos, Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Meus irmãos, o que Paulo passou aqui, irmãos, na sua história, aquele que já conhece o Evangelho, não foi fácil. Paulo chega em Filipos, ele sai de lá quase como morto de tanta pedrada que levou para pregar o Evangelho. Paulo ia ser apresentado em Roma e teve que ser, e o anjo de Deus disse que o navio iria afundar e ele estava ali junto. Chegou na ilha, foi picado por uma cobra. Ele chega, nós vamos ver lá em Atos, no capítulo 16, que ele prega ali, e ali ele é preso, ele é chicoteado. Ele diz aqui que brigou com feras, tudo isso para pregar o Evangelho. E o que Paulo estava dizendo àqueles irmãos, olha meus irmãos, eu estou passando tudo isso.
eu estou passando tudo isso que eu estou passando, porque vale a pena. Eu estou passando tudo isso, meu irmão, eu estou rejeitando tudo isso, eu poderia estar em boa velhice, eu poderia estar em casa, eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, ganhando dinheiro, mas eu estou fazendo tudo isso porque vale a pena. Eu estou deixando de viver a minha vida por um propósito maior. Meus irmãos, o contexto aqui desses irmãos, quem aceitasse a Jesus era aceitar ser perseguido, era se fosse um comerciante, ter o seu comércio boicotado. E Paulo está dizendo, olha, isso é em vão, você está sendo tolo, se você não entender que os mortos ressuscitam. Você está vivendo uma fé enganosa, se os mortos não ressuscitam. Você está sendo o mais tolo de todos, porque você está deixando de viver a sua vida e não vai ressuscitar depois. É o que Paulo está dizendo àqueles irmãos, ali em Coríntios, é que eles estavam passando tudo o que estavam passando, mas se os mortos não ressuscitam, eles estavam perdendo tempo, eles estavam deixando de fazer o que os hedonistas faziam, vivendo, comendo e bebendo, e aí ainda perdendo tempo, crendo numa religião, dando tempo a uma religião, a qual os mortos não ressuscitariam. Sabe, meus irmãos, o que é que a gente aprende aqui? É o que eu e você temos rejeitado como propostas do mundo, é porque nós estamos aceitando uma proposta melhor. Sabe o que isso quer dizer, meus irmãos? É que eu e você, nós não estamos comendo das lentilhas que o mundo pode dar. Sabe o que nós estamos aceitando? Nós estamos rejeitando os prazeres e as lentilhas deste mundo pelo maná escondido que está guardado para mim e para você. Sabe o que nós estamos rejeitando do que o mundo pode oferecer para mim e para você? É que nós estamos aceitando aquilo que é mais valioso, fazendo aquilo que Moisés fez no passado, quando ele rejeitou de ser chamado neto de Faraó, para sofrer ali, irmãos, com o povo hebreu, porque ele sabia o que tinha de melhor. É isso que eu e você, nós estamos fazendo, irmão, tomando atitudes inteligentes. Cristão, aquele que aceita Jesus, ele é inteligente, ele está rejeitando aquilo que não vale verdadeiramente nada, para aceitar aquilo que é verdadeiramente eterno e glorioso, que é a vida de Jesus, é o céu de glória, sabendo que nós não vamos ficar aqui, irmãos, para sempre. Nós temos prazo de validade, nós vamos sair, nós vamos sucumbir, como o apóstolo Paulo diz, nós vamos descer como uma semente, ainda nós vamos descer, se Jesus não voltar antes, mas nós vamos ser transformados e ter um corpo glorificado. É isso que eu e você estamos fazendo quando nós rejeitamos os prazeres desse mundo, aquilo que esse mundo pode dar a mim e a você, aquilo que o mundo tem tentado a mim e a você, nós estamos rejeitando por um propósito maior e melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh, irmãos, que promessa gloriosa. Que coisa maravilhosa é entender essa ressurreição, essa promessa de Jesus, é o que Ele fez, que foi morto, sim, foi morto, mas ressuscitou, e junto com Ele nós também ressuscitaremos. Louvado seja Deus. O versículo 29, irmãos, desse capítulo, é o que Paulo está dizendo o seguinte, não esqueça que Paulo está argumentando os aspectos e os motivos da ressurreição. E ele cita aqui, irmãos, no versículo 29, uma seita que existia naquela época. No versículo 29 ele diz, de outra maneira, que farão, veja, o que farão os que batizam. Ele está dizendo os que farão, não é nós, os cristãos. Ele está dizendo, olha, os que batizam pelos mortos, absolutamente, se os mortos não ressuscitam, ele está indagando. Porque se batizam eles, então, pelos mortos, por que eles estão se batizando? Havia uma seita naquela época que fazia o seguinte, preste atenção, havia uma seita naquela época que dizia o seguinte, olha, você teve um parente que morreu antes de Jesus vir à terra, aí o que é que você faz? Você se batiza, e você se batizando por aquele seu parente, ele vai sair do inferno e vai para o céu. Isso é verdade? Não, mas o que Paulo estava dizendo, olha, esses dessa seita estão mais certos, ou menos errados, melhor dizendo, do que vocês dizendo que os mortos não ressuscitam. Paulo cita um exemplo de uma seita, para mostrar a eles, para argumentar a respeito da ressurreição, porque, reforçando aqui, os gregos, eles criam
alguns criam na imortalidade, mas não criam na ressurreição. E Paulo, no versículo 29, ele vai dizer isso, olha, aqueles, o que farão os que batizam, se batizam. Ele está citando outro grupo de pessoas, ele não está dizendo os cristãos, porque alguns hoje, em algumas religiões, e denominadamente de cristã, como a gente sabe, faz missa por fulano que morreu, missa de 7º dia, missa de 30º dia, missa de 1 ano, achando que com isso estão purificando aquelas pessoas ou até mesmo limpando as pessoas ali no seu purgatório. Então veja que Paulo, ele está citando, ele não está afirmando que batizar pelos mortos ressuscitam outros mortos. Não é isso. Paulo está citando um exemplo. Explicado o versículo 29, nós vamos agora para o quarto e último, que nós precisamos entender a respeito da ressurreição. Nós de fato precisamos. É que, irmãos, crer na ressurreição nos leva à vigilância. Olha o versículo 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque uns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha vossa. Irmãos, Paulo estava dizendo aqui, os irmãos, olha, vocês estão se corrompendo porque estão ouvindo más conversações. No início do capítulo 15, ele vai dizer ali àqueles irmãos, olha, vocês estão se desviando daquilo que eu tudo já ensinei a vocês. Então não se misture com essa gentalha. É claro que ele não queria dizer isso, eu que estou parafraseando. Não se misture com eles, porque eles estão corrompendo vocês. Eles estão desviando vocês do caminho. Eles estão desviando vocês da verdade. Ele diz, vigiai justamente e não pequeis. A pergunta é, em que eles estavam pecando? O versículo 33 e 34 diz, se misturando, irmãos, no linguajar nosso aqui, se misturando com quem não presta. Eles estavam se misturando com aqueles que estavam desviando aqueles da verdade. Em que eles estavam pecando? Na falta do conhecimento de Deus. Uma vez, irmãos, que nós, como essa natureza terrível que nós temos, que nós herdamos de Adão, não tem como viver se não pecar. Porque Paulo diz, olha, vigiai e não pequeis, não tinha essa possibilidade. Mas Paulo estava sendo pontual aqui, em que eles estavam pecando, dando ouvidos a essas más conversações, aos hedonistas, aos filósofos gregos, desviando os irmãos da verdade a respeito da ressurreição. Então eles estavam pecando nesse sentido e na falta de conhecimento. E aí Paulo dá, irmãos, como a gente dá aquela lapada, né, no linguajar nossa. Digo isso, irmão, para a vergonha de vocês. Versículo 34. Eu estou dizendo isso para a vergonha de vocês, porque vocês não estão conhecendo a Deus. Vocês não estão conhecendo, vocês não estão, se desviando daqueles que estão se corrompendo. Sabe, irmãos, nesses dias de pandemia, de efeito mundial, o que não tem faltado aí é de gente querendo adivinhar, querendo mesmo adivinhar mesmo, porque não sabe, porque tudo aquilo que está fora do Evangelho, o apóstolo Paulo diz que seja amaldiçoado. E o que não falta, irmãos, é pessoas que não têm conhecimento, pessoas que não estudam, pessoas que não leem a Bíblia, estão se corrompendo, deixando-se influenciar. Pastor Mário Júnior costumava dizer nas escolas bíblicas, aqui embaixo, ele dizia, olha, ligar a televisão e ouvir um programa evangélico é perigoso. Por que é perigoso? Porque lá vai ter alguém que vai pegar um texto isolado para fazer uma heresia e desviar. Sabe, meus irmãos, aqui falo agora como comunidade, como igreja Beth Shalom, e usando até das palavras do pastor Marcos, ele não proíbe você visitar outras igrejas, porém ele também não aconselha. Por quê? Porque vai ter doutrinas, vai ter coisas que não vai estar de acordo com aquilo que nós pregamos aqui. E louvado seja Deus por isso, irmãos, que nós pregamos aqui um evangelho puro, verdadeiro, cristocêntrico. Por isso, irmãos, é bom você e faça essa exortação aqui também, como Paulo fez aos irmãos de Coríntio. Cuidado com o que você ouve e o que você vê por aí.
se dizendo evangelho, se dizendo missionário, apóstolo, que tem a revelação, que tem algo que ninguém está dizendo por aí, só ele está dizendo. Cuidado com isso, meus irmãos. Tenha cuidado com isso. Não fique ouvindo todo mundo por aí, em nome, dizendo que está falando em nome de Deus. Tenha cuidado. Faça como o apóstolo Paulo diz, olha, vigiai. Irmãos, vocês precisam vigiar. Paulo dizia ali aos Coríntios, vigiai, olha, porque essas más influências, essas más conversações corrompem os bons costumes. Quais eram os costumes que Paulo tem ensinado aqui, com aquilo que nós já temos lido, a respeito da ressurreição dos mortos. E eles estavam se desviando, e é preciso Paulo escrever essa carta a eles e colocar eles no caminho certo. Ô meu irmão, não saia do caminho certo de Jesus. Continue crendo nessa palavra, continue conhecendo, porque o que não falta, meus irmãos, é gente crente ignorante. Outro dia, eu sei que está sendo gravado, mas eu tenho que dizer. Outro dia, um irmão veio me perguntar se Eva tinha sido a primeira mulher. Eu fiquei olhando assim, respirei. Irmão, Eva é a primeira mulher. Só faltou ele dizer, não foi Ivo, não. Era o que faltava dizer. Veja, irmãos, ignorância bíblica de coisas simples. Sabe por quê? Porque não tem o conhecimento de Deus. Meu irmãos, e não tem outra maneira, ainda aqui, revelada para nós, senão através da palavra. Talvez você esteja se perguntando, como é que eu faço para conhecer a Deus? Jesus diz, testificai nas Escrituras. Aleluia. Testificai nas Escrituras.